Corpo de Cristo. Imagino que quando você ouve essa expressão, já tenha na sua mente a ideia da ceia, da comunhão, né? Talvez mais especificamente até a ideia de um padre distribuindo a hóstia e repetindo essa expressão, corpo de Cristo, corpo de Cristo. Quando nós participamos da ceia do Senhor, quando participamos da comunhão, temos a consciência, né, de que Jesus disse: este é o meu corpo que é partido por vós. E hoje, na nossa leitura bíblica, nós chegamos à carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, onde tem um texto que Paulo revela que conversou com o Senhor Jesus e recebeu do Senhor Jesus as instruções que ele passou para a igreja. Ele fala: eu recebi do Senhor Jesus instruções e passei para vocês. O que foi que eu recebi? Que na noite que o Senhor foi traído, ele tomou o pão, partiu e disse: este é o meu corpo que é partido por vocês. Ele também disse que Jesus pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue, que nós devemos fazer isso todas as vezes que nos reunirmos em memória dele, e que quando fazemos isso nós anunciamos a morte do nosso Senhor. Anunciamos que o nosso Senhor morreu, que o corpo dele foi partido, que o sangue dele foi derramado e que devemos fazer isso até que ele venha. Mas que respeito é esse que o Paulo nos aconselha a ter, que a Bíblia nos manda ter quanto ao corpo de Cristo? Né? Que corpo é esse que deve ser respeitado e que está sendo afrontado pela igreja de Coríntio? Será que quando os irmãos de Coríntio pegam aquele pão que foi partido, eles tratam mal o pão? Será que deixam cair? Será que pegam sem firmeza? E será que é por isso que Paulo está criticando essa igreja? Porque Paulo está falando o seguinte para eles: eu não elogio vocês, eu critico vocês. O que vocês fazem não é bom. Quando vocês se reúnem, isso que vocês celebram não é comunhão, isso que vocês estão fazendo não é ceia. Qual é a crítica então? A crítica não é ao cuidado que a pessoa tem com o pão ou ao cuidado que a pessoa tem com o vinho. A crítica é a falta de cuidado que a pessoa tem com o outro, com o irmão. Porque você, junto com o irmão, compõe o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo está criticando esses irmãos porque eles se dividiram. Eles não se portam como uma família, como um corpo. Eles andam separados. E não dá para um corpo andar separado. Você não tem como ver um braço andando para um lado e uma perna andando para outro lado e achar que isso é um corpo. Não é. Um corpo está unido. O apóstolo Paulo diz, no início do texto que nós estamos lendo aqui, né? Estamos lendo o capítulo 11, a partir do versículo 17, e ele fala no versículo 18: eu ouço que há divisões entre vocês. E eu acredito que vocês estão realmente divididos. E se vocês estão divididos, isso não é um corpo. Então o apóstolo Paulo fala dessa reunião onde um povo dividido se assenta para participar do corpo de Cristo. Isso é ceia? Isso é comunhão? Isso é culto ao Senhor? Isso é celebração? Não é. Por isso há essa crítica. O apóstolo Paulo diz: vocês não estão interessados no corpo de Cristo, vocês não estão interessados na ceia do Senhor. É o que ele diz no versículo 20. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Vocês estão divididos. O apóstolo Paulo relata um fato ali que sempre me lembra os piqueniques, né? Quando uma comunidade, os irmãos vão fazer um piquenique e cada um leva alguma coisa, e às vezes acontece de alguém levar uma coisa bem legal, né? Um pedaço de um lanche bem feito com bastante carne, né? Uma torta bonita. Aí o outro vai levar lá um pãozinho mais fraco com uma fatiazinha fina de presunto e queijo, né? Os refrigerantes chamam a atenção também, né? Antigamente nós tínhamos aí
aquela dificuldade, né? A Coca-Cola, quem vai comprar é o mais rico e o outro lá vai comprar o refrigerante sem marca. Daí chega no piquenique, o irmão que levou a torta bonita e a Coca-Cola não quer dividir, ou seja, eu trouxe a Coca e vou tomar minha Coca e vou comer minha torta, e o outro que coma o que ele trouxe e beba o que ele trouxe. Bom, isso é piquenique? Isso é família? Isso é comunhão? Não, não é. E o apóstolo Paulo está criticando que isso está acontecendo lá na igreja. Eles se reúnem para a ceia e alguns levam vinho, e levam tanto vinho que chegam a ficar embriagados no momento da ceia. E outros estão passando fome. Isso é família? Isso é comunhão? Isso é corpo de Cristo? E o apóstolo Paulo critica essa igreja falando que eles não estão valorizando o corpo de Cristo. É por isso. Não é porque há algum trato errado com o pão, ou porque a pessoa que pegou o pão ali ou o vinho em algum momento da vida cometeu outro pecado e devia analisar sobre os pecados já cometidos. Todos nós somos pecadores e de fato precisamos nos arrepender para nos aproximarmos de Deus, para participarmos, né, dessa comunhão com Deus. É inquestionável isso, mas o apóstolo Paulo chama-nos à reflexão nesse momento, para o corpo de Cristo, para essa divisão. Então, se você está ali sentado com os irmãos, olhe para esses pecados que eu estou falando agora, é o que o apóstolo Paulo diz. Você está dividindo ou você está achando que o que é seu é seu e o que é do irmão é do irmão? Vocês estão unidos ou vocês estão divididos em grupos e facções? Se vocês estão divididos, isso não é o corpo do Senhor. E essa igreja está doente. Esse corpo está doente. É por isso que existem entre vocês tantos fracos, doentes e muitos que dormem, né? É isso que ele fala. Se você olhar aqui para o versículo 21, o apóstolo Paulo fala que o resultado da divisão é que alguns passam fome enquanto outros ficam embriagados. Vocês deveriam resolver o problema da necessidade de comer e beber em casa. E aqui ter unidade, porque quando vocês não fazem isso, olha o que acontece no versículo 22. Vocês envergonham a igreja de Deus. Vocês humilham os pobres. Acham que isso está certo? Quer que eu elogie vocês? Não vou elogiar. Isso está errado. Então ele passa a instrução do Senhor. O Senhor me falou que vocês devem participar do mesmo pão, do mesmo cálice, porque esse é o corpo dele. E vocês assumem o corpo dele, vocês ingerem o corpo dele, vocês se tornam o corpo de Cristo. Cristo é revelado na Bíblia como a cabeça desse corpo. Esse corpo que somos nós, o mesmo corpo. Quando fazemos isso, no versículo 26... anunciamos a morte do Senhor, e se alguém, no versículo 27, come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente. E aqui é muito fácil pensarmos no indignamente como, fazemos sempre, pensando em todos os pecados da nossa vida. Tá? Você pode pensar em todos os pecados da sua vida, mas olhe para esses pecados que ele está falando agora. Se você come o cálice, come o pão ou bebe o cálice do Senhor, sem entender que você é corpo da igreja, que o seu irmão é corpo, e que você só pode beber esse cálice e comer esse pão se você amar o seu irmão, senão você não pode. Você só pode participar se você perdoar o seu irmão, senão você não pode. Você só pode participar se você abraçar o seu irmão e estiver junto com ele, formando membros do mesmo corpo, senão você não pode. Você participa indignamente. Se você não abraça o seu irmão, se você acha que ele não é seu irmão, você é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Seria mais fácil, sim, se o apóstolo Paulo estivesse falando que, olha, se você pecou ontem, você é culpado, porque daí você baixa, pede perdão e participa. Não, mas ele não está falando isso. Ele está falando que se você não é irmão, se você não está junto, se você não é membro desse corpo, se você está dividido, se você está causando divisões, e você participar dessa reunião sem entender, sem discernir, sem compreender, sem estar interessado no corpo do Senhor, na ceia do Senhor, você é culpado do sangue do Senhor. Então se examine.
Avalie a sua comunhão. Avalie, examine-se antes de comer o pão e beber o cálice. Porque quem come o pão ou bebe o cálice sem honrar o corpo de Cristo, e mais uma vez ele fala aqui da comunhão do corpo de Cristo, está comendo e bebendo julgamento contra si mesmo. Aí que julgamento é esse? Ele vai dizer depois, no versículo 32, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Então entenda que a cada ceia o Senhor está trazendo essa reflexão sobre você para que você seja disciplinado, para que você se conserte, para que você abrace o seu irmão. Entenda que Deus tem filhos aí que você pode achar difíceis de amar, mas são de filhos e filhas de Deus. E se você participa do corpo de Cristo sem abraçar esses irmãos, né, sem tê-los no coração, ou odiando esses irmãos, ou querendo que eles estejam fora da mesa do Pai, você está atraindo condenação para você, porque você está separando o corpo de Cristo. Espero que Cristo não te destrua, mas que faça isso, que Ele te discipline, para que você não seja destruído, ou seja, que você não seja condenado. Então, se vai participar, participe junto. Espere uns pelos outros, é a recomendação final aqui. Participe junto, se abrace, se torne corpo, entenda que você faz parte do corpo junto com seu irmão e que juntos vocês possam constituir essa igreja, esse corpo de Cristo. Que você se lembre disso não apenas no dia de ceia, mas a cada vez que ao seu lado tiver um irmão, uma irmã, um filho, uma filha de Deus. Que Deus te abençoe, te dê um coração mais amoroso, mais parecido com o dele. Eu sei que eu preciso, sei que você precisa também. Foi uma bênção ler mais um trecho da Bíblia com você. Sei que além de ser uma bênção, hoje talvez seja um peso, uma dificuldade, assimilar essa necessidade de amarmos o próximo, mas é isso aí. Jesus nos manda amar, não dá opção, ele diz que é mandamento, é uma ordem. Amar o próximo e juntos, eu e você e o nosso próximo, constituirmos o corpo do nosso Senhor. Que Deus abra os seus olhos e revele isso a você. Espero encontrar você aqui amanhã na nossa próxima leitura, porque todos os dias temos aqui uma meditação baseada em um dos textos que lemos na Bíblia 365. Então, antes de ir embora, veja se você está inscrito no canal, deixa um like no vídeo e volte amanhã aqui. Eu te espero no nosso próximo encontro. Deus te abençoe, te guarde e te mantenha unido com os irmãos.